Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso treinamento Cursol Pro. Professor Flávio Barcelos aqui falando, e antes da gente começar a aula de hoje, dá uma olhada nessa imagem. Olha só, eu não pude deixar de trazer isso para você. O dia hoje está tão bonito que eu deixei o ar-condicionado de lado e estou trabalhando aqui com a janela aberta, aproveitando essa luz, esse calor, esse sol e toda essa energia. E é isso aí. Por falar em energia, na nossa aula de hoje, esse vai ser o tema. A gente vai falar hoje de energia, conceitos físicos, principalmente o entendimento. Vou tentar simplificar isso ao máximo, trazer para uma linguagem cotidiana e para uma compreensão do significado de energia. A gente, no setor de energia solar, a gente precisa entender muito bem o que é energia para não cometer nenhum tipo de equívoco que vá colocar em xeque, colocar em dúvida nossa credibilidade e a nossa competência. Beleza? Então, vamos lá para mais uma aula hoje sobre energia. Então, vamos lá. Nossa aula 5 aqui, nós vamos falar sobre energia hoje. Beleza. Então, agora que a gente já estudou sobre potência na aula passada, né? Como é que a gente pode entender energia sob o ponto de vista do que a gente já sabe? Historicamente, a energia sempre esteve associada ao conceito de trabalho, porque é uma palavra derivada da palavra grega ergos, né? Que significa trabalho. Então, energia e trabalho estiveram sempre associados. Uma definição que eu gosto, né, não existe uma definição consensual, mas uma que eu gosto particularmente, é capacidade de realizar um trabalho ou executar uma ação. Então, aí fica subentendido uma capacidade, ou seja, um potencial, uma possibilidade de realizar, da mesma forma como realmente a ação, o fato de ter executado, né? Então, aí algumas fórmulas, você pode perceber que a energia ela tem várias formas, ela se apresenta em várias formas, como energia cinética, energia potencial mecânica, energia armazenada em um campo elétrico, energia armazenada em um campo magnético, energia química. Então, existem várias fórmulas para quantificar, né, a energia, e a gente não vai entrar nesse mérito nesse momento agora. E com relação às unidades, o Joule, como você está vendo aí, o watt-hora, ou o que é mais comum na nossa conta de energia, pelo menos em sistemas pequenos, sistemas residenciais, o quilowatt-hora, né, que é o watt-hora vezes 1000. Tem também o electrovolt, que seriam para aplicações mais microscópicas, né, de baixo potencial de energia, e a caloria, que é uma unidade também comum, mais na parte de gasto energético relacionada ao ser humano, né? Então, quantas quilocalorias um ser humano médio gasta durante o dia, consome durante o dia? Então, é um padrão aí que a Organização Mundial de Saúde recomenda em torno de 2.000 calorias, é uma média, né, para um adulto. E essa é uma unidade comum nessa área biomédica aí, beleza? Então, só como curiosidade. Agora, a que interessa para a gente mesmo, no nosso setor, é o quilowatt-hora. O quilowatt-hora que está mais ligado à energia elétrica, consumo de energia elétrica, conta de energia elétrica, beleza? Então, vamos lá. A ideia de energia é a ideia de acúmulo ao longo do tempo. Então, você tem sempre associado à energia uma ideia de período de tempo. Então, por exemplo, a conta de energia que a gente paga é o consumo, tá, de uma energia ao longo de um período de um mês. Você pode pensar numa janela de tempo também de um dia, de uma hora, de um segundo, de um milissegundo, depende da aplicação. No nosso caso,
sistemas fotovoltaicos aí, residenciais, a janela de tempo mais utilizada é a de 1 mês. Então, o que a energia, na verdade, ela tá medindo, ela está identificando é a quantidade de potência que foi utilizada durante um certo tempo. Ou seja, você vai multiplicar o valor de potência pelo valor de tempo que essa potência foi utilizada, foi aplicada, foi ligada. Então, se você tem um equipamento, tá? Um equipamento que consome, por exemplo, a ilustração clássica lá inclusive que eu usei na aula passada, do chuveiro. Então, a gente tem um equipamento de uma potência dentro da residência, dos eletrodomésticos, a maior potência. Então, 5.000 watts. Você tem um chuveiro, então, de 5.000 watts. Se ele ficar ligado durante 1 hora, ele vai gastar 5.000 vezes 1, ou seja, 5.000 watt-hora, ou 5 kWh. Então, é mais ou menos assim que a gente identifica e que a gente lida com essas grandezas e essas variáveis. E é dessa forma também que o medidor de energia elétrica, né, o famoso relógio, que ele mede e quantifica, ele totaliza o total de energia gasto. Dessa forma mesmo, medindo a potência vezes o tempo que essa potência ficou aplicada. E aí, para ilustrar, vamos pegar um gráfico aí de demanda diária. Demanda significa o que foi consumido, né? A potência que foi consumida em cada instante. Isso para um consumidor industrial. Vocês vão ver que tem umas particularidades. Então, essa é a curva de demanda diária de um cliente, aí pegando um período de 0 a 24 horas, ou seja, ao longo do dia. Então, você pode observar aí que no eixo vertical está dado em percentual, então isso que a gente chama de curva normalizada, ela foi normalizada pelo pico de demanda, o pico de consumo que aconteceu aí por volta das 8 horas da manhã, né? Seria isso, se a gente pegar aqui, identificar no eixo horizontal os horários, então 0, 6 horas da manhã está por aqui, então esse pico aconteceu às 9 horas seriam aqui, onde teve um vale, esse pico seria por volta das 8 horas da manhã. Então, identifica-se que existe uma troca de turno aqui por volta das 6 horas, esse turno ele acelera e tem seu auge aqui por volta das 8, depois por volta das 9 vamos dizer assim, um descanso, né? Um período aí que o pessoal toma um lanche, dá uma parada, dá uma diminuída na produção, depois retoma mais um pouco. Aí a gente tem o maior vale aqui durante o dia, né? O menor consumo, por volta de 50% mais ou menos, ele acontece no horário do almoço, né? 12:30, por aí. O pessoal parou meio-dia, foi almoçar, então está tudo... o consumo está menor. Depois o pessoal retoma aqui e tem um consumo relativamente alto, por volta dos 90% a 80% no período da tarde. Depois eu vou ter um outro momento aqui de baixo consumo em torno das 20 horas, mais ou menos, né? 21 estaria aqui por volta das 20 horas. E aí depois retoma, se mantém durante a madrugada. Então, obviamente, isso aqui é um cliente industrial que tem produção e tem consumo de energia durante a madrugada, durante os horários que a maioria das pessoas estariam dormindo. Se você fosse tomar um consumo, uma curva dessa aqui para uma residência. Então, numa residência, durante o período da madrugada, praticamente estaria muito baixo, praticamente estaria zerado. Aí, como exemplo, vamos pegar aí o nosso antigo exemplo aí que ficou da aula passada, o chuveiro de 5 kW. Então, a gente vai ver agora nessa solução aqui que aquela questão que ficou entre quem consome mais, um chuveiro ou um ar-condicionado, era um problema, na verdade era uma pegadinha. Ali eu estava falando para vocês simplesmente sobre a potência. E não dá para falar de consumo só sabendo a potência.
Para falar de consumo, você precisa saber da potência e precisa saber do período que ele fica ligado, do tempo que ele fica ligado. Então, nesse exemplo, isso vai ficar claro. Então, tomei um chuveiro aqui com um uso médio aí de 3 banhos de 5 minutos por dia. Então, isso aí é o que a maioria das pessoas usa. É claro que algumas não tomam banho, outras tomam 1, outras tomam 2, outras tomam 5, outras tomam 10, outras ficam 15 minutos, 30 minutos. Mas na média seriam 3 banhos de 5 minutos por dia, o que totaliza 0,25 horas por dia, né? Então, por que 0,25 horas? Porque são 15 minutos, né? 3 vezes 5, 15 minutos, 1 hora tem 60 minutos, então 1/4 de hora, ou seja, 0,25, é o que se utiliza por dia nesse chuveiro. Então agora eu tenho o tempo que o chuveiro fica ligado a cada dia. Para saber o consumo dele, lembra que a gente falou que o consumo ele é potência vezes o tempo? Então agora eu tenho 5 kW vezes 0,25, o que me dá 1,25 kWh por dia. E agora eu tenho um valor de energia. Essa é a energia que o chuveiro consome a cada dia. Sabendo que existem 30 dias no mês, né, e que se toma banho todos os dias, né, não tira sábado e domingo, então a gente multiplica 1,25 vezes os 30, que dá 37,5 kWh por mês. Tomando aí um valor do kWh que eu peguei aqui na minha conta de energia, né, considerando o mês que eu tomei aqui, que estava com bandeira verde, custa 0,6860 reais o quilowatt-hora. Então, multiplicando esse 0,6860 vezes 37,5, eu chego num valor de R$ 25,73 por mês. Esse é o valor total do consumo de um chuveiro, tá? Então, agora você tem uma base de comparação. Você sabe que um chuveiro, na média, com esses dados aí desse problema, tem R$ 25,73 de consumo por mês. E aí, como exercício, você vai fazer a comparação que foi proposta na aula passada, mas que eu não tinha te dado todos os dados necessários. Agora você tem o seu ar-condicionado de 1.400 watts, tomando aí um funcionamento de compressor de 4 horas em média por noite. 4 horas. Considerando que você vai ligar esse ar-condicionado por 25 noites em um mês, tá? Tô no verão, então vamos botar que 5 noites aí ficaram bem frescas, você não precisou ligar. Então, considerando aí 25 noites de utilização, 4 horas por noite, eu quero que você faça essas contas aí como um exercício. Então, calcule o valor total do consumo do ar-condicionado, considerando os dados do exemplo do chuveiro. Que dados são esses? Se você não anotou, vamos voltar aqui, considerando dados de valor do quilowatt-hora. Então, 0,6860. Essa é a realidade aqui para o meu estado. Vai ser legal para comparar nesse exemplo. Você pode fazer para o seu também, dar uma pesquisada aí, quanto que está custando o quilowatt-hora na concessionária do seu estado. Tá? Lembrando também que isso varia em função do tipo de bandeira verde, bandeira vermelha, amarela, se a rede elétrica está sobrecarregada, ela está num período de abundância de energia ou de escassez de energia. Então, esse dado aí que você vai usar no exemplo do chuveiro. Beleza? Fica como exercício aí. Então, agora provavelmente você já anotou, senão você dá um pause, porque a gente vai seguir. E aí nessa figura agora, o que eu chamo de comparativo de energia para fixar esse conceito do que é energia. Então, é um exemplo onde você tem um aquecedor de piscina. Então, coloquei inclusive para ilustrar um aquecedor solar, tá? Mas é um aquecedor genérico, a gente não precisa se prender a que tipo de aquecedor nesse momento. Vamos considerar que é um aquecedor elétrico, tá? Um aquecedor elétrico. E eu preciso aquecer a água dessa piscina porque a senhora aqui está achando que 18 graus está muito frio para nadar. Então, considera aí uma piscina de 30 mil litros
com temperatura de água de 18 graus Celsius dentro de um sistema refratário. Por que é importante essa questão do sistema refratário? Porque eu quero dizer o seguinte, que enquanto você está esquentando essa água, não há perda de calor. Ou seja, como se tivesse ela tivesse dentro de um ginásio muito bem fechado e não há perda de calor. Tá? Uma vez que a água é esquentada, ela não esfria com o passar do tempo. E a gente quer elevar a temperatura da água de 25 graus Celsius, quer elevar de 18, né, que é o que a figura mostrava lá, quer elevar para 25 graus Celsius. Então eu quero fazer um aumento de 7 graus Celsius e dispomos de 2 aquecedores diferentes que podem ser usados. Um aquecedor de 1000 watts e outro aquecedor de 4000 watts. Tá? Esse é o nosso problema. Considerando agora que a piscina será usada apenas um final de semana por mês, qual aquecedor vai produzir um gasto financeiro maior na conta de energia? Então o nosso problema é o seguinte, eu preciso esquentar essa piscina por um final de semana no mês. E eu tenho o mês inteiro para preparar. Vamos supor que essa é uma piscina de uma casa de campo e tem um caseiro lá e ele sabe que os patrões vão chegar num determinado final de semana, ele precisa preparar a piscina para que ela esteja a 25 graus quando a família chegar para utilizar. Então ele tem bastante tempo, tá, de antecedência para preparar essa piscina e ele tem 2 aquecedores lá, ele precisa escolher qual que ele vai ligar. E a questão é, qual deles vai fazer um gasto de energia, um gasto financeiro na conta de energia maior, né? Isso é uma questão para a gente pensar aqui. Na verdade, a resposta para isso é que os gastos serão iguais, porque o trabalho realizado, né, o trabalho de elevar em 7 graus uma mesma quantidade de água, 30.000 litros, pelos 2 aquecedores será o mesmo. Ou seja, o trabalho considerado é elevar em 7 graus uma quantidade determinada de água, 30.000 litros. A quantidade é a mesma para os 2 aquecedores e a temperatura que os 2 têm que levar a água é a mesma. Então, esse é o trabalho realizado. E o que se mede, a energia que se mede, ela se mede em função do trabalho realizado. Ou seja, os 2 aquecedores, considerando que eles têm a mesma eficiência, tá? A tecnologia de conversão de energia elétrica em energia térmica dos 2 é o mesmo, apenas a potência é diferente. O trabalho realizado vai ser o mesmo, portanto, o gasto energético vai ser o mesmo, portanto, o valor financeiro na conta de energia vai ser o mesmo. Qual a diferença então? Por que tem uma potência maior e uma potência menor? O que isso vai acarretar? A diferença então será a velocidade com que esse trabalho será realizado. Um deles vai levar 20 horas, por exemplo, né? Vamos pegar aí o de 1000 watts, eu vou considerar que ele leva 20 horas para aquecer a piscina inteira, para chegar no set point de temperatura, na temperatura definida, os 25 graus. E o outro vai levar apenas 5 horas, porque ele tem 4 vezes mais potência, ou seja, ele é de 4.000 watts, tá? E, portanto, ele vai levar 4 vezes menos tempo. 4 vezes menos tempo. Ele vai ser 4 vezes menor o tempo que ele leva. Então, observou que energia é sempre um produto entre potência e tempo. Beleza? Agora, um outro comparativo aí, um comparativo engraçado aí, pegando potências de carro, né? Que a gente também tem sempre essa ideia de potência associada a carro. Isso é bem fácil de entender também. Então eu coloquei a foto do meu carro aí, né? Meu carro é aquele amarelo, e aí fica a imaginação de vocês para saber qual dos dois, né? O que vocês acham? Na brincadeira, na verdade, não é nenhum dos dois, eu peguei essa foto aí na internet. Então, um comparativo engraçado aí, Ferrari e Fusca. Queremos avaliar o desempenho dos dois em uma corrida de 1 km. Qual dos dois você acha que vai ganhar? O Fusca, que tem 46 a 52 CV, na verdade tem o Fusca 1300 que é 46 e o 1500 que é 52 CV. E
então uma média de 50 CV, e peguei uma Ferrari específica, ela dei uma pesquisada da minha F430, ela tem 490 cavalos. Ou seja, um tem 10%, né, mais ou menos 10% só da potência que o outro. O Fusca tem 10% da potência da Ferrari. Que coisa, né? Impressionante. Então, a pergunta é, qual acha que vai ganhar? Qual você acha que vai ganhar? E aí embaixo eu estou falando, né? Você precisa definir o que significa ganhar. Chegar primeiro, qual vai ter o menor consumo ou qual o trabalho realizado. Já que a gente está falando aqui de energia, do ponto de vista da energia, temos um empate, né? Por quê? Porque o trabalho realizado pelos dois, a energia, o trabalho realizado é mesmo transportar 1 tonelada de aço, que é aproximadamente o que pesa cada um deles. Então eles têm um peso muito parecido, um Fusca e uma Ferrari. Estou chutando aqui, não tem esse dado exato, mas chutaria, faria uma boa margem de certeza que eles pesam em torno de 1.000 quilos. E o trabalho é transportar esses 1.000 quilos por uma distância de 1 quilômetro, certo? Então, é claro que a Ferrari vai chegar primeiro, ela tem muito mais potência, ela vai realizar esse trabalho num tempo bem menor, numa velocidade, ela tem mais velocidade, a velocidade dela é maior e ela vai percorrer esse 1 quilômetro em muito menos tempo do que o Fusca. Só que se você considerar a potência de cada um pelo tempo que ele vai ficar aplicado ali, né, a gente viu aí 10%, ou seja, teoricamente o Fusca vai levar 10 vezes mais tempo para percorrer esse 1 km e a Ferrari vai percorrer em 10% do tempo, isso utilizando a potência máxima, os dois. Então, a gente conclui que o trabalho realizado, que é transportar 1 tonelada de aço por uma distância de 1 km, é o mesmo. Beleza? Então, a aula de hoje, gente, foi toda voltada para a gente entender esse conceito de energia. Isso é muito importante, isso é fundamental para a gente prosseguir com o curso daqui para frente. Então, um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau!